Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui justamente porque alguém fez esse tipo de trabalho conosco, alguém orou por nós, e talvez nem por ser muçulmanos ou ter uma resistência que o muçulmano tem, mesmo assim o diabo nos cegou os olhos até o dia em que ele falou conosco. Eu quero passar algumas rápidas estatísticas para os irmãos imaginarem a importância desta obra missionária e que parte dessa obra é brasileira. Habitantes no mundo, 6,6 bilhões de habitantes. 6,6. Talvez 2/3 dessa população tenha algum conhecimento de Cristo. Sabem que Ele viveu, que Ele morreu e que pelo menos alguns dizem que Ele ressuscitou. Desses 6 bilhões de habitantes, talvez, porque a gente não sabe, 900 milhões têm alguma fé em Jesus. Fé que salva, só saberemos algum dia, quando chegamos na presença do Senhor Jesus. Em 1989 havia 1.500.000 igrejas, grandes e pequenas. Hoje, quase 20 anos depois, imaginamos que talvez subiu esse número para quase 2 milhões de igrejas. Para ver uma igreja para cada 1.000 habitantes, Franca, por exemplo, 330 mil habitantes, 330 igrejas. Será que tem? Talvez não. Portanto, lembrem que para o mundo ter uma igreja para cada 1.000 habitantes, precisa ainda estabelecer 4 milhões de igrejas. 4 milhões de igrejas. Cada semana se abrem, se estabelecem 1.600 igrejas novas a cada semana. Só que cada dia, este dia de julho, nasceram 350 mil crianças novas, precisando ser evangelizadas algum dia. Nesse mesmo dia que nós acabamos de viver hoje, últimos 24 horas, morreram em torno de 200 mil habitantes da Terra, no mundo inteiro. A pergunta que todos nós temos que responder é: quantas dessas pessoas chegaram
a presença de Deus com alegria, e quantos caíram na desgraça, como homem na carta, melhor na mensagem de Jesus em Lucas 16, nas chamas de Hades. 1.450 programas de rádio e televisão atingem 990 milhões de habitantes da Terra. Esse número deve estar crescendo rapidamente com satélites, porque há tempos atrás, quando se pregava o Evangelho, o alcance da rádio, a televisão era pequena. Agora, uma estação de televisão como o Sat7, através da televisão, pode ser alcançado por 100 milhões de habitantes do Médio Oriente. De maneira que, em qualquer dia que alguém abre sua televisora e liga naquele canal evangélico que irradia através de satélite de Chipre, é possível que 100 milhões de habitantes do Médio Oriente, Iraque, Irã, toda aquela região escute em árabe a palavra de Deus. 45 mil publicações evangélicas a cada ano, livros, revistas, jornais, e 111 milhões de Bíblias e porções das Escrituras distribuídas a cada ano. Naturalmente, a maioria não são Bíblias, mas porções, Novos Testamentos e Evangelhos. A população do mundo, como os irmãos estão percebendo, está crescendo rapidamente, e até daqui a 100 anos, quando todos nós estaremos todos enterrados, a população do mundo alcançará, se Cristo não voltar antes, 12 bilhões de habitantes. Quantos missionários existem no mundo? Transculturais. Não estão falando de pastores, não estão falando de evangelistas, estão falando de pessoas que cruzam a linha de sua cultura para outra. Em torno de 250 mil missionários. Que porção é brasileira? Apenas 1,5%, que nós envergonha demais. Como é que um país com 30 milhões de cristãos evangélicos apenas envia e sustenta 3.500 missionários transculturais? Realmente, meus irmãos, esta igreja e algumas outras, eu estou indo amanhã para Imperatriz Maranhão, para uma igreja que também está muito envolvida com missões. Muitas igrejas não mandam dinheiro nenhum para missões, muito menos fiquem orando como Jesus mandou. Orem para que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua seara. Eu estou lendo neste folder uma pergunta. Os irmãos têm esse folder aqui? A pergunta é esta: por que você não faz missões? A resposta é simples demais. Porque eu não tenho desejo de fazer isso. O que nós queremos fazer é aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, aquilo que nos motiva. A única razão que meu querido irmão e irmã está aqui esta noite, porque ficou motivado. Tem muitos irmãos que não estão aqui esta noite porque eles têm outras motivações. A palavra de Deus diz que quando Paulo foi preso, escrevendo para os filipenses, ele diz
Eu não tenho ninguém como Timóteo. Todos estão procurando seus próprios negócios, seus próprios interesses. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações só vai acontecer quando, de fato, existe motivação para isso. Motivação é uma palavra que todo mundo sabe que está relacionada com motor. Motor que puxa o carro. Motivação é uma pessoa que fica puxada para fazer aquilo que naturalmente não tem nenhum interesse em fazer. A gente tem que ficar motivado. Portanto, eu quero ler um trecho da palavra de Deus para os irmãos esta noite, em Mateus capítulo 28, para nós buscarmos as motivações que poderiam modificar o mundo evangélico, para ser pelo menos igual aos mormons. Os mormons mandam milhares e milhares de jovens, todos de camisa branca, gravata, que andam pelas ruas das cidades do mundo, tentando evangelizar, mesmo numa língua que eles não sabem falar. Como é que nós, com as boas novas do Evangelho, temos tão pouco interesse? Por que nossa motivação é de um grau tão baixo que nós não interessamos muito em missões? Todo mundo encontrou Mateus 28, versículo 16. Os 12 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Logo que ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: vá para meu encontro neste monte. Para nós não tem nome, os discípulos conheciam bem. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram que era Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E mais um pequeno trecho de Romanos capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Romanos 2, 6, 7 e 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação por os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Posso orar mais uma vez com os irmãos? Nós acabamos de ouvir do testemunho que foi de oração poderosa em nome de Jesus. Agora nós temos esse privilégio de pedir que Deus esteja operando, agindo, modificando, motivando pessoas sentadas aqui nesse salão nesta noite, e logo depois aqueles que vão adquirir esse DVD, vão ouvir essa mensagem, vão repensar, meditar, até que Deus realmente modifique a sua ideia sobre fazer missões. Vamos orar. Oh Deus amado, estamos diante de Ti porque sem Ti nada, absolutamente nada podemos fazer. Nossa fraqueza espiritual é patente, é óbvio. Nós não podemos levar uma só pessoa a crer no Senhor Jesus
sem aquela operação sobrenatural do teu Espírito. Nós não podemos levar, motivar um só jovem aqui esta noite a mudar de carreira e se oferecer ao Senhor como candidato para missões. Mas nós cremos que tu podes. Nós cremos que tu podes levantar sustentadores, pessoas que se interessam em dar sacrificialmente para que missões sejam feitas para a tua glória. E para que haja testemunhas, como nós ouvimos esta noite, do poder de tua palavra, a levar muçulmanos, hindus, budistas, shintoístas, católicos, de todo tipo de pessoas animistas ao conhecimento de Cristo. Rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Motivo número 1, que leva pessoas a fazer missões, é a autoridade plena de Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos. Por quê? Porque ele tem autoridade para mandar. Quando alguém se candidata para ser soldado no exército, quando alguém é alistado, ele não tem mais escolha, porque ele se coloca debaixo da autoridade do seu capitão e general. A mesma coisa acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Todos os missionários que saem da sua terra, não porque eles gostam de ir para outro país, não porque eles são turistas, não porque eles gostam de viajar pelo mundo, não, mas saem por uma razão. Por quê? Porque Jesus mandou. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as etnias do mundo inteiro. Meus irmãos, pensem bem. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei como Senhor, ou apenas aceitei a Jesus como libertador do poder de Satanás sobre a minha vida? Eu aceitei Jesus como Senhor, aquele que tem direito de mandar. Eu aceitei como aquele que cura, porque isso é uma maravilha que nós ouvimos, que Deus cura. Mas aceitar a Jesus significa aceitá-lo como Senhor da sua vida. E quando nós ouvimos Ele mandar, vá e faça discípulos, você e eu não temos outra opção. Número 2, por que pessoas deixam sua terra, milhares e milhares de missionários transculturais? Por que aqueles coreanos foram até a Coreia do Norte? Por que eles foram presos lá em Afeganistão? Por que a minha sobrinha missionária em Afeganistão? Por quê? É porque eles creem firmemente que pessoas sem Cristo irão para o inferno. Eu estive em São Paulo, eu vi as chamas daquele prédio na Avenida São João, mais uns 25 a 30 anos atrás, subindo vários andares, e pessoas todos fugindo daquelas chamas, subiram até o teto. Irmãos, quem teria coragem de não ajudar uma só dessas pessoas fugindo das chamas, que ia tirar sua vida de uma maneira tão agonizante, se pudesse mostrar um elevador pelo qual essa pessoa poderia descer ileso até o chão e sair sem nada? Mas jovem foi presa
pelas chamas numa casa de madeira em Londres, e um bombeiro chegou até lá, passou pelas chamas, pegou aquela moça, tirou ela e colocou em terra firme. Sabe o que ela fez? Ela disse obrigado, mas 2, 3 dias depois ela lembrou: eu não disse de fato obrigado. Foi aquela palavra porque a sua mente estava assim toda em rebuliço. Ela achou que ela deveria ter contato com aquele bombeiro e falar de coração: você arriscou sua vida para me salvar, muitíssimo obrigado. Ela encontrou esse bombeiro, falou do seu coração. Não muito tempo depois, ela recebeu uma cartinha pedindo que ela saísse com ele, e o fim de uma história muito gostosa, casou com ele. Sabe o que significa isso, irmãos? Que passou de ser libertador, salvador, para ser senhor da sua vida. Daí para frente, tudo o que ele queria, ela fazia com o maior prazer que se pode imaginar. Meus irmãos, pessoas estão perecendo nesse mundo. 200.000 pessoas morrendo neste belo dia, sem Cristo, a maioria. Terceira razão, Mateus 28, 20 diz: eis que eu estou com vocês até o fim do século. O que quer dizer esta frase, eu estarei com vocês até o fim do século? Quer dizer que Jesus Cristo, de alguma maneira, estará conosco nesta obra missionária, de uma maneira como ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, até os confins da terra, porque Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, mas o Espírito que media, aquele que traz a presença de Cristo para nós, está conosco e está com os missionários. Essa possibilidade, portanto, de ser testemunha, depende do Espírito Santo, que ele foi concedido no dia de Pentecostes, para que a igreja pudesse ser uma igreja missionária no mundo inteiro. De maneira que missionários, de uma maneira especial, reconhecem a presença de Cristo com eles, tal como talvez nós não damos muita atenção. Mas eu tenho mais uma razão importantíssima para você fazer missões. Em Romanos capítulo 2, versículo 7. Os irmãos têm suas Bíblias, por favor, marquem esse versículo. Romanos 2,7 diz assim nesta versão: ele, Deus, dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. A maioria dos cristãos hoje não estão buscando glória, não estão buscando honra, estão buscando riqueza, prosperidade, estão buscando uma vida melhor aqui na terra. Estão fazendo exatamente o que Jesus disse: como podeis vocês crer? Capítulo 5 de João, versículo 44, vocês que buscam glória dos homens, e não a glória que unicamente Deus pode dar. Meus irmãos, deixe-me fazer uma pergunta séria para a sua pessoa. Qual é o caminho
para buscar glória e honra, imortalidade, segundo esse versículo. O versículo disse que buscar glória da parte de Deus, de ser honrado por Ele, depende de persistir em fazer o bem. E o que é fazer o bem? É obedecer às ordens de Cristo. Se nós obedecemos sua palavra, nós somos de fato seus discípulos. Assim diz João 16, versículos 8, 9 e 10. Se nós não obedecemos, não estamos fazendo bem, estamos servindo o diabo. Portanto, persistindo em fazer o bem, nós buscamos a glória, a honra e a imortalidade. Queridos irmãos, sabem quem são as pessoas mais gloriosas da história? Sabe quem são? São os missionários. Se não fossem os missionários, não haveria crentes no Brasil, não haveria crentes na África, não haveria crentes em lugar nenhum. Porque cada geração precisa de missionários para cumprir esta ordem e persistir em fazer o bem. Disse Gilbert Heigat no seu livro A Transmigração de Ideias: entre todas as pessoas maravilhosas do mundo, os mais maravilhosos são os missionários. Por quê? Porque eles são capazes de entrar numa cultura, seja chinesa, seja japonesa, seja africana, e pegar um filho de um mandarim, de um chefão, talvez chefe de tribo, e transformar aquele filho na imagem de Cristo e começar uma grande revolução numa cultura totalmente pagã, entregue à feitiçaria e a todo o mal. Os missionários fizeram 1000 vezes mais do que gente comum. Se isto é a glória que a gente encontra aqui no mundo, imagina por um instante qual seria a glória que aguarda o amado irmão missionário lá na presença de Deus. Porque esse versículo 7 não está falando de glória aqui no mundo, está falando de glória lá no céu. Quem serão as pessoas honradas lá no céu? Quem são as pessoas que serão entronizadas e coroadas? São aquelas pessoas principalmente anônimas, enterradas no interior da África. Serão colegas de escola, como o presidente da minha classe, e o Jim Elliot, Roger Youderian, o Nathaniel Saint e Peter Fleming, 5 jovens, ainda bem jovens, quando ajudando levar o evangelho para uns tribo indígena no Alto Amazônia, no Equador, foram todos mortos em 1956, no mês de janeiro. Eu quero perguntar aos irmãos, que tipo de bênção aqueles jovens trouxeram para o mundo? Muito além do fato de que a esposa do meu amigo Jim Elliot levou sua filhinha para viver entre aqueles assassinos e ganhou-os para Cristo, juntamente com a irmã do Peter Fleming.
2000, Amsterdã, grande congresso de missões e evangelismo, que Billy Graham patrocinou. Lá está um daqueles assassinos na plataforma, para todo mundo ver o que o poder do evangelho tem. Missionários fizeram 1000 vezes mais do que gente comum. O texto diz que as pessoas que buscam glória receberão aquela glória que elas buscam. Não a glória dos homens, mas a glória que Deus dá para os seus servos obedientes. Eu tenho uma carta escrita, eu mencionei a Adoniram Judson ontem. Eu quero ler a carta que ele escreveu para seu futuro sogro, pedindo que a Ana Nancy Hasseltine aceitasse o casamento com ele e fosse para o campo missionário. Lembra que ele foi o primeiro missionário a sair transcultural, 1812. Aqui está a sua carta. Tenho que agora pedir se poderia consentir que sua filha se separe do Senhor no mês de março, para nunca vê-la mais neste mundo. Se poderia admitir que ela parta para longe, se subjugue aos rigores e sofrimentos de uma vida missionária. Poderia consentir que ela seja exposta aos perigos do mar, a influência fatal dos climas do sul da Índia, e a toda espécie de carência, pressão, degradação, insulto, perseguição, possivelmente uma morte violenta. Consideraria com tudo isso por aquele que deixou seu lar celestial, morreu por ela, pelo Senhor e pelos que perecem, almas imortais, por causa da glória de Deus. Consentiria com tudo isso na esperança de logo encontrar com sua filha no mundo da glória, com a coroa da justiça brilhantada, com as aclamações de louvor que se levantarão por o Salvador dela e dos pagãos salvos por intermédio dela de dores e miséria eternas. Encontrar com ela no mundo da glória, ela coroada com a coroa abrilhantada e com as aclamações daqueles que, por causa de sua ida para a Índia e de fato para a Birmânia, estariam dando graças a Deus. Meus irmãos, eu não sei como será o dia do julgamento, quando aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 16 e 17, que nossos sofrimentos momentâneos no campo missionário, momentâneos e leves, esses sofrimentos produzem para nós peso de glória eterno. Buscar glória, portanto, é buscar algo que tem eterno valor, enquanto qualquer vantagem de ver sua vida aqui na terra e não buscar essa glória, no máximo vai durar 30, 40, 50 anos. Imagina a alegria que o Judson terá de aqui 1 milhão de anos. Uma alegria que continuará sempre. Imagina a alegria do herói Hudson Taylor, que nunca pediu nada para ninguém a não ser missionários. Mande missionário para a China, mande missionário para entrar na China, até 1000 missionários entrarem para lá. Imagina todas as dores, especialmente quando houve aquela rebelião em 1900 e vários daqueles missionários do interior da China foram massacrados. Mas ele será tremendamente honrado no céu. Imagina
tenta imaginar John Paton. John Paton sucedeu dois missionários, um deles se chamava Williams, que chegaram nas ilhas dos Sul Hébrides, quando toda a população era antropófagos. E aqueles dois missionários foram mortos e comidos. Quando ele se candidatou para chegar lá, nos Ilhas de Salomão, um senhor ancião, mais ou menos a minha idade, disse ao senhor Paton, o senhor vai ser comido. Ele olhou para aquele homem e disse: dá para ver pela sua idade que não vai demorar muito para o senhor ser estirado num caixão e ser comido por vermes. Agora, ser comido por vermes ou ser comido por gente, para mim não tem diferença não. Tudo é a mesma coisa. É esse espírito, irmãos, que transformou aquelas ilhas, para que os irmãos forem lá hoje, quase toda a população cristã, quase todos glorificam a Cristo. Isso é a glória aqui no mundo. Imagina a glória que esse homem vai receber no céu. Durante anos, sua vida estava em perigo, dia após dia após dia. Tinha um cachorrinho que latia quando vinha para pegá-lo e matá-lo e comer. E uma vez os anjos deram uma cerca para eles não chegarem a matá-lo. As coisas mais estranhas de como esse homem foi preservado para finalmente ganhar essa turma para Cristo. Irmãos, busquem glória, não mundana. Esta glória é totalmente passageira. Procure a glória celestial. Procure, queridos irmãos, a honra que Deus dá. Procure imortalidade. Como Paulo diz, eu quero conhecer a Jesus nos seus sofrimentos, ser parceiro dos seus sofrimentos, para que, se for possível, eu possa também participar da sua ressurreição. Glória eterna. Amados irmãos, eu estou ansioso de ver aqueles irmãos que foram diante de nós. O David Livingstone, o Seth Studd, quando ele ganhou sua herança, ele e o Pelé da Inglaterra, quando ele aceitou o desafio dele mude para ir para o campo missionário, foi para o interior da China, ganhou uma tremenda herança de milhares, centenas de milhares de reais de hoje, doou tudo para a obra de Deus, todinho, para viver uma vida de pobreza lá no campo. Esse tipo de coração, meus irmãos, que Deus está falando, que Ele diz: busquem glória. Os irmãos estão prontos a orar agora e pedir que seu filho vá, ou que você mesmo vá, se você tem condições. Buscar preparo, buscar do Senhor que país onde é necessidade maior, onde você vai poder viver essa vida gloriosa para o nosso Deus. Deus, muito obrigado, muitíssimo obrigado por aqueles heróis, referências que foram na nossa frente. Oh Deus, muito obrigado àqueles que deram sua vida, derramando seu sangue, torturados, perseguidos, como o apóstolo Paulo, que foi decapitado por causa do seu trabalho missionário. Que nós não tenhamos uma ideia que nós podemos ganhar muita glória sem buscá-la, sem buscar a tua honra, Senhor, e receber de ti o bem feito, servo bom e fiel. Foste
fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ó Deus, levante desta congregação, levanta desta igreja homens e mulheres dedicados, homens de oração, homens e mulheres que conhecem profundamente o Senhor e que estão prontos a dar sua vida a servi-lo em qualquer canto da terra que tu mostrares. E nós te agradeceremos de coração. Amém e amém, Senhor. Príncipe